No dia de finados, preço de produtos para homenagear os mortos aumenta até 100%. E você vai ver também. Boa noite. Neste dia de finados, a movimentação nos cemitérios de todo o país foi intensa. Mas na hora de comprar flores e velas para fazer as homenagens, consumidores reclamam do aumento de preço. Homenagear o pai falecido foi a prioridade de Lucélia neste dia de finados. Eu acredito que todos nós deveríamos vir fazer também uma homenagem ao ente querido da gente, né? Ou mesmo um amigo, né? Eu acho que é muito importante. Mas para fazer a homenagem com flores, ela conta que teve que pesquisar. Depois de consultar o preço em várias barraquinhas na porta do cemitério em Brasília, Lucélia decidiu pela compra desse arranjo por R$20. Tem bastante diferença. A gente tem que pechinchar. Tem que andar e procurar, que tem lugares bem mais em conta, tá? Flores e velas são os itens mais procurados pelos consumidores no dia de finados. Em Brasília, a diferença de preço pode chegar a 100%. Por exemplo, alguns comerciantes ofertam um vaso de crisântemos por R$15. Já outros cobram pelo mesmo produto R$30. Mas essa diferença de valor não é só no Distrito Federal. Aumentar o preço de algum produto ou serviço em dia de feriado ou época de grande demanda não é proibido por lei. Mas aumentos considerados acima da média são classificados como exorbitantes pelo Código de Defesa do Consumidor e o comerciante pode ser penalizado. Para evitar situações de abuso, este advogado recomenda sempre fazer pesquisa de preço. Caso o consumidor se sinta lesado, a situação deve ser denunciada ao PROCON. Se ele puder, obviamente, com antecedência, comprar esse produto para economizar, melhor. Se ele não conseguiu fazer isso, convém que ele, no dia, peça a nota fiscal e depois exerça a sua cidadania. Perca um pouco de tempo, vá a um órgão de proteção, vá à promotoria e faça uma denúncia. Apresente essa documentação, essa nota fiscal, para comprovar que houve a prática abusiva, esperando que, efetivamente, aquele que abusou seja penalizado. Em Roraima, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União questionam uma operação que retirou venezuelanos das ruas. Eles viviam perto da rodoviária de Boa Vista e foram levados para um abrigo. A ação contra o Estado pede indenização de R$800 mil por dano moral coletivo. Cerca de 400 venezuelanos que moravam no centro da cidade de Boa Vista, em Roraima, foram retirados à força por um grupo de policiais militares e bombeiros no fim de outubro. E foram obrigados a ir para um abrigo que não tem estrutura, estava sujo e sem água e também não oferecia segurança. O Ministério Público Federal em Roraima e a Defensoria Pública da União entraram com uma ação civil pública questionando a forma como a retirada foi feita. O argumento é que os venezuelanos não podem ser impedidos de viver na rua, já que não contam com moradia. A ação diz ainda que a remoção deveria ter sido combinada com permissão prévia das pessoas. Outro ponto destacado na ação civil pública é que órgãos de assistência social do Estado não participaram da remoção. No processo, o MPF pede que o Estado de Roraima seja proibido em fazer novas remoções forçadas e cobra condições mínimas para os venezuelanos que estão no abrigo, como, por exemplo, água, eletricidade, banheiros e policiamento. As provas do Enem começam a ser aplicadas neste fim de semana e tem candidato que já está no mercado de trabalho, muitas vezes prestando serviço aos domingos. Nesse caso, é possível faltar o serviço para fazer a prova sem sofrer desconto do salário? Veja na reportagem. Amanda fez o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, em 2015. Ela trabalhava e faltou ao serviço para fazer a prova. Para não sofrer nenhum desconto no salário, conversou com chefes e pediu para ser liberada. Eles aceitaram muito bem, acataram a ideia e falaram que era da empresa mesmo dar uma folga pro funcionário no dia que ele vai fazer alguma prova. A jovem foi aprovada em 2 universidades federais. Hoje, cursa o 4º semestre de jornalismo.
Criado em 1998, o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, cada vez mais atrai estudantes tanto da rede pública quanto da rede particular. O motivo é que muitas faculdades passaram a considerar as notas do Enem como critério para selecionar candidatos. Mas o candidato que trabalha domingo tem direito de faltar o serviço para fazer a prova. O artigo 473 da CLT prevê que nos dias em que o empregado estiver comprovadamente realizando prova de vestibular para o ingresso em estabelecimento de ensino superior, ele poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário. Como a lei não menciona o Enem, há muito candidato que fica em dúvida, sem saber se tem esse direito. O problema aqui é que o Enem não existia quando essa norma foi introduzida na CLT. Mas todos nós sabemos que hoje em dia o Enem é utilizado como um exame em que se baseiam muitas instituições públicas e privadas de ensino superior para definir o acesso aos cursos que elas ofereçam. Sendo assim, sendo o Enem, então, uma prova que serve também como instrumento de seleção de candidatos para cursos superiores, me parece absolutamente razoável estender o direito à falta justificada também para os casos de ausência para a realização do Enem. E digo mais, como o Enem é um exame unificado e utilizado por muitas instituições, essa interpretação ela é até benéfica, de certo modo, ao empregador, porque o empregado com ausência apenas para aquela prova, atualmente isso envolverá 2 dias de provas, ele estará tendo a possibilidade de acesso a diversas instituições, quando no ambiente anterior à existência do Enem, nós poderíamos ter uma situação em que o empregado estaria se ausentando com muita frequência no final e no início de cada semestre letivo para realizar diversos exames vestibulares. O juiz explica ainda ser necessário que o trabalhador comprove que realmente precisou faltar para fazer a prova. Eu acho muito razoável exigir que pode ser um espelho retirado do computador, um boleto bancário que conste claramente a inscrição e também um comprovante de realização do exame, seja pelo seu resultado, por uma planilha de notas ou coisa que o valha, para evitar qualquer estratégia do mau empregado que use o vestibular como subterfúgio para poder se ausentar do serviço. Evidentemente, não foi para essa situação que a lei concebeu essa ausência justificada. Agora, se o trabalhador fizer tudo certinho e mesmo assim for penalizado, o juiz orienta o que fazer. Ele pode levar a uma denúncia em que se garante o anonimato ao Ministério do Trabalho, ao órgão local do Ministério do Trabalho, pode provocar o seu sindicato para que atue, pode, se a coisa é algo repetitivo, que envolve outros empregados também, o Ministério Público do Trabalho pode intervir e também pode ele mesmo ajuizar uma ação trabalhista, se necessário, perante a Justiça do Trabalho, para inibir esse tipo de comportamento que é, como já disse, totalmente ilícito. E você vai ver a seguir no próximo bloco do Jornal da Justiça. Mapa da violência contra a pessoa idosa mostra que filhos são os principais agressores. A gente volta já já. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais começou a implantar o processo judicial eletrônico já em São Paulo. O TRE finalizou a mudança para o PJE nas ações que são de origem da segunda instância da Justiça Eleitoral. As adaptações ao PJE, processo judicial eletrônico, começaram no dia 31 de julho deste ano e terminaram nesta segunda-feira no TRE de São Paulo. O sistema permite o trâmite eletrônico dos processos administrativos e judiciais, o que antes só era obrigatório para as ações ajuizadas diretamente no tribunal. Com isso, o trâmite é mais rápido e os custos são menores. O processo eletrônico é estabelecido por uma resolução do TSE de 2014 para cumprir as exigências da Lei nº 11.419 de 2006. O objetivo é dar fim à tramitação de processos em papel no Poder Judiciário e o acesso é feito com certificado digital. Já no TRE de Minas Gerais, o PJE começa a ser implantado a partir desta terça-feira para 30 tipos de ações da Secretaria do Tribunal. A partir do dia 31 de janeiro de 2018, se tornará obrigatório o protocolo e a tramitação de todos os documentos e processos que sejam da competência originária do Tribunal. Os processos que já estão em papel continuam tramitando dessa forma. Ainda não há prazo para a adoção do sistema nas zonas eleitorais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal lançou o terceiro mapa da violência contra a pessoa idosa.
A maior parte das vítimas é mulher e os agressores são os próprios familiares. A Organização Mundial da Saúde considera idosa qualquer pessoa a partir de 60 anos. No Brasil, segundo o IBGE, são mais de 23 milhões de pessoas nessa faixa etária. O Estatuto do Idoso assegura direitos em situações de ameaça, violência, abuso da família e omissão da sociedade. Segundo o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, as principais denúncias relacionadas aos idosos são por negligência, 77%, violência psicológica, 51%, por abuso financeiro, econômico ou patrimonial, 38%, seguida por violência física e maus tratos, 26%. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal lançou pela terceira vez o mapa de violência contra os idosos. A pesquisa mostra que a mulher entre 60 e 69 anos é a principal vítima e os filhos, netos e companheiros são os que mais praticam agressão, normalmente dentro da própria casa. A repórter Fernanda Porto tem outras informações sobre o assunto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Para falar um pouco mais sobre o Estatuto do Idoso e também comentar esses dados aí do relatório do Mapa da Violência, eu converso agora com a advogada Fernanda Ferreira. Ela também é membro da Comissão de Seguridade Social da OAB-DF. Boa noite. Para começar a nossa entrevista, qual que é o entendimento jurídico em relação a esses casos envolvendo parentes? Porque a gente viu aí que a maior parte é cometida por familiar. Como é que é isso? A Justiça entende que fica uma situação mais grave? Sim, a Justiça entende, por ser parente, há uma majoração da pena. Como foi comprovado no estudo, no mapa, as mulheres entre 60 e 69 anos são as senhoras que mais sofrem violência. E essa violência ou omissão vem justamente de filhos, ou seja, são dos próprios parentes. Então, há uma majoração da pena por conta disso. Como é que é julgado isso? Tem um dado no Estatuto que agrava a situação quando é cometido por familiar? Sim, tem tanto no Estatuto como no nosso Código Penal. Então, é uma ação incondicionada, independe de representação, entendeu? Então, assim, pode ser feita através de denúncia, independente se o idoso concorda ou não, vai ter ação penal e, por ser contra o idoso, há uma majoração na pena. Falando um pouquinho em relação por ser mulher e, além de tudo, ainda idosa, essa situação, além de enquadrar no Código Penal, como a senhora disse, também no Estatuto do Idoso, também leva em consideração situações da Lei Maria da Penha? Depende da situação concreta, né? Porque tem vários tipos de violência, né? E no caso dos idosos, a gente pode falar que tanto a omissão quanto a ação, ela pode gerar uma lesão, uma pena. Então, assim, depende. Por ser contra a mulher, também pode ser enquadrada, mas depende muito da relação. Se é entre parentes, se não é, se tem uma relação entre a idosa e a pessoa que gera a agressão. O Mapa da Violência aponta também como esses casos chegam à Justiça, a maior parte é realmente por denúncia? Sim, a maior parte é por denúncia, a sociedade pode denunciar através do Disque 100, qualquer pessoa pode denunciar, claro, tanto o idoso, um parente, um vizinho, alguém que esteja vendo, esteja ciente da situação, pode fazer a denúncia, ela pode ser anônima também, não tem o menor problema, não precisa você se identificar para ajudar o idoso. Obrigada por sua participação, reforçando que denúncias nesses casos pode ser feita pelo número Disque 100. Eu volto com você aí no estúdio. Cadu? Obrigado, Fernanda. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Os motivos que podem fazer um candidato ser eliminado de um concurso público. Voltamos já já. O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma fabricante de cimento a pagar indenização por danos morais a uma vendedora. A empresa decidiu contratar a trabalhadora, mas depois voltou atrás. A terceira turma do TST, por unanimidade, rejeitou o recurso da Votorantim Cimentos no Paraná, contra a sentença do Tribunal Regional do Trabalho do Estado. Em segunda instância, foi determinado que a empresa reconhecesse o vínculo de emprego de uma vendedora interna terceirizada
e pagasse R$ 2.500 como indenização por dano moral por ter voltado atrás na promessa de contratação da trabalhadora. Na reclamação trabalhista, a vendedora disse que foi contratada por uma empresa terceirizada para trabalhar no setor de televendas da Votorantim, mas ficou apenas um mês no emprego. Antes de ser mandada embora, a Votorantim confirmou que a vendedora seria contratada diretamente para as mesmas funções. Ela chegou a fazer os exames admissionais, mas foi considerada inapta, apesar de não ter sido apresentada uma justificativa médica para isso. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná concluiu que a Votorantim teve conduta antijurídica e desrespeitou os princípios da probidade, lealdade e boa-fé. A Votorantim recorreu ao TST com a justificativa de que não existe motivação para o pagamento de indenização por não ter havido ato ilícito e nexo de causalidade. O relator do recurso, ministro Alexandre Agra Belmonte, destacou que a decisão do TRT foi baseada no conjunto de provas contidas no processo, não podendo o Tribunal Superior do Trabalho reexaminar as evidências, como prevê a súmula 126 do TST. Regulamentação. Essa é a palavra que disciplina o funcionamento de feiras, trailers e quiosques. Com as regras bem claras, todo mundo sai ganhando: comerciante, consumidor e os órgãos de fiscalização. Já são mais de 30 anos vendendo comida nordestina na Feira da Ceilândia, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília. Por fim de semana, são servidos mais de 300 pratos. Em meio à produção diária de mocotó, sarapatel e outros pratos típicos da região Nordeste, o Francinaldo sempre teve uma preocupação, desde quando o pai era o dono do box: o risco de perder o ponto. Chega uma pessoa de fora aí com capital igual tem aí mesmo, muitos empresários, chega, compra uma área dessa aí onde a sociedade já tem como um polo turístico da cidade, e aí os caras chegam, tira, bota um shopping, bota um prédio, então acaba com toda, entendeu? Então assim, hoje o Ceilândense é identificado como a Feira da Ceilândia aqui, faz parte do povo da Ceilândia. A promessa agora é para diminuir a burocracia na regularização das feiras, sejam elas livres ou permanentes, trailers e quiosques. Para isso, o governo do Distrito Federal publicou o Decreto 4.748 de 2012. A partir de agora, será cobrada uma taxa de cada feirante em um tipo de rateio para pagar as despesas com limpeza, vigilância e funcionários. A administração vai ficar por conta de uma representação dos comerciantes. Será montado um cadastro único dos feirantes, atualizado todo ano. Os donos dos boxes também vão pagar taxa determinada e cobrada pelo governo. No processo de licitação ainda a ser definido, comerciantes mais antigos terão preferência na compra do box. Ainda de acordo com o decreto, os filhos dos feirantes vão poder herdar os boxes. A medida tem o objetivo de diminuir a vinda de feiras de outros estados que não pagam imposto aqui no Distrito Federal. As mudanças vão atingir 36 feiras permanentes e 29 feiras livres, aproximadamente 25 mil feirantes. A regularização, ela na parte burocrática, ela chama principalmente o decreto da participação da sociedade civil. Então, busca o governo medidas efetivas de total interesse daqueles que se encontram na exploração da atividade civil de quiosques, food trucks, feiras livres e feiras permanentes. Para os donos de quiosques e trailers, conhecidos como food trucks, o decreto vai permitir o uso dos espaços públicos após um processo de regularização. O presidente do Sindicato dos Feirantes do Distrito Federal comemora as mudanças na legislação. Quando o governo recebe o preço público, o governo vai ter dinheiro para investir nas feiras. Quando ele não recebe, ele não tem dinheiro e as feiras ficam abandonadas. Agora não. E nós temos até, todo mundo pagando o preço público, nós temos até como cobrar mais do governo o investimento dentro da feira. Na capital paulista, o antigo costume de comer na rua, seja em automóveis, carrinhos ou trailers, já foi autorizado pela prefeitura. Agora, em Araçatuba, no interior do estado, a prefeitura vai remover todos os trailers da cidade por determinação do Ministério Público. No Rio de Janeiro, comida sobre rodas não é considerada como comércio ambulante, porque os pontos fixos em áreas públicas são determinados pela prefeitura em processo de seleção realizado a partir de edital. Quando o evento for em local particular, a legalização ocorre na modalidade de evento, com solicitação realizada no portal Carioca Digital.
Em Santa Catarina, os mais de 100 truqueiros tiveram garantida a ocupação dos espaços públicos pelo prefeito de Florianópolis. Uma feira bem cuidada, uma feira limpa, o consumidor agrada. Tanto é bom para o governo, como é bom para as associações e para o sindicato. Passar em um concurso público é o sonho de muita gente, mas não basta apenas se dedicar aos estudos. Para não perder a conquista, é bom ficar de olho nas regras que podem impedir o candidato de tomar posse. Passar em concurso público é algo que exige muita dedicação, mas que também pode acabar trazendo algumas dúvidas ao candidato na hora de tomar posse. Por isso, é necessário observar as exigências do edital. O edital ele tanto vincula o candidato, como também vincula a administração pública. Então ele tem que se ater a todos os detalhes, ver se ele preenche os requisitos para poder ser candidato. Se ele não preencher os requisitos, a princípio, né, ele está incapacitado de poder ser nomeado e tomar posse e entrar em exercício. Fernando sabe que a tatuagem no ombro não vai ser uma barreira caso ele seja aprovado em concurso público. A não ser que faça uma apologia, alguma coisa contra a instituição, acho que não há nenhum problema não. É exatamente isso, Fernando. O judiciário entende que a proibição de tatuagem em candidato é inconstitucional. Os editais de concursos públicos não podem estabelecer restrições nesse sentido, desde que as imagens não expressem ideologias preconceituosas, terroristas, extremistas e que incitem à violência. A Lei 8.112 de 1990, que rege o Serviço Público Federal, coloca alguns impedimentos básicos para tomar posse no serviço público. O primeiro deles é a nacionalidade. A lei estabelece que o candidato seja brasileiro para poder assumir o cargo. Além disso, é preciso estar em dia com obrigações militares e eleitorais, ter o nível de escolaridade exigido no edital e estar dentro da faixa etária prevista. O candidato que não for aprovado em testes psicotécnicos e na investigação social também pode ficar de fora. Não há dúvida que concursos que possuem uma investigação de vida pregressa, quem tiver com o nome negativado terá problema, bem como aqueles concursos relacionados a Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outros bancos estaduais. Então, é impeditivo? Com certeza sim, desde que o edital traga essa previsão expressa. Agora, por eu ter o nome sujo, não serei então empregado público ou servidor público se for aprovado? Não, você será, mas para você ser, vai ter que propor ação judicial para discutir essa questão na Justiça. Com relação à nomeação em concurso público, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a investigação social sobre candidato pode ir além da mera verificação de antecedentes criminais, incluindo também sua conduta moral e social no decorrer da vida. Além disso, o STJ se orienta no sentido de que o fato de uma candidata estar grávida e impedida de realizar prova de aptidão física não é motivo para que sejam alteradas as regras previstas em edital de concurso público com remarcação dos testes para outra data, ou seja, nem mesmo a hipótese de gravidez é capaz de afastar as regras determinadas no edital para garantir a isonomia do concurso. Há outro detalhe com relação à idade. Caso haja justificativa razoável com relação à natureza do trabalho, é viável a limitação de idade para o exercício de cargo público, desde que haja previsão legal e em edital nesse sentido. Para vestir a farda de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, Bruno passou por várias etapas. Foi aprovado na prova objetiva, teste de aptidão física, exames médicos e psicotécnico. Mas, durante o curso de formação, soube de um detalhe que iria impedi-lo de continuar na PM. De acordo com o edital do concurso, o candidato aprovado tinha que possuir idade mínima de 18 anos completos até a data de ingresso na PM e idade máxima de 30 anos completos até o último dia de inscrição no concurso, ou seja, não ter completado 31 anos de idade. Na época do curso de formação, Bruno tinha 31 anos e 22 dias. Quando eu me matriculei no curso de formação, entreguei toda a documentação. E aí, depois de 40 dias que eu já estava no curso de formação, porque o curso de formação da Polícia Militar, você já está atuando como policial militar, né? E aí eu fui informado que por causa desses 22 dias eu seria desligado da Polícia Militar, né? E aí eu procurei um advogado, conversei, expliquei a situação. E ele impetrou uma ação, né? E nós conseguimos eliminar, ganhamos a primeira, a segunda instância. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios concedeu o mandado de segurança por entender que os poucos dias que ultrapassaram o limite de idade previsto no edital
não eram suficientes para concluir que Bruno não teria o vigor necessário para desempenhar as tarefas do cargo. O Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite para você e continue conosco aqui na TV Justiça.